para você que nos acompanha aqui na TV Comunitária e pelas plataformas digitais do Sindicato dos Bancários de Brasília. Está no ar mais um programa TV Bancários. O presidente do sindicato, Eduardo Araújo, se encontra agora numa negociação com o BRB, que é o único banco aqui do Distrito Federal que ainda se encontra em greve. E por falar em greve, hoje, 30 de outubro, ocorrerá na Praça do Cebolão, às 18 horas, uma assembleia com os funcionários do BRB para eles analisarem a proposta do banco e decidirem se ainda vão prosseguir com a greve. E o tema de hoje é muito especial. Vamos falar sobre os 30 anos da greve dos bancários da Caixa Econômica Federal, que conquistou a jornada de 6 horas. E para entender melhor sobre esse depoimento, vamos conferir, um depoimento da bancária e deputada federal Érica Cocai, do PT. Veja aí. Há exatamente 30 anos atrás, um grupo de empregados e empregadas da Caixa Econômica decidiu que nós deveríamos ser donos da nossa própria história. Nós não tínhamos o direito à sindicalização, nós não tínhamos database, nós não tínhamos o direito de sentar à mesa, negociar e reivindicar e contratar as condições de trabalho e as condições salariais. Simplesmente nós esperávamos todo mês de janeiro para saber quanto o governo tinha reajustado os nossos salários. Também não tínhamos direito à jornada de 6 horas. A jornada de 6 horas, jornada dos bancários, não éramos considerados bancários. E nós decidimos fazer um movimento chamado 6 Horas Já. Um movimento, eu lembro bastante de uma música adaptada que dizia mais ou menos assim: somos bancários, bancários, bancários para valer. Somamos cheques, somos bancários. Então, enfim, e o movimento ele tomou conta de todo o país. Havia uma turma que tinha entrado, a turma do meu concurso, o concurso de 81, e nós decidimos de que era hora de nós sermos sujeitos das nossas próprias vidas. Pegarmos a caneta que escrevia a nossa história e passarmos a ter controle sobre ela. E nesse sentido nós fizemos um grande movimento. Nós ousamos realizar a primeira greve da história da Caixa Econômica. A Caixa Econômica tinha 135 anos e não tinha tido nenhum movimento grevista. E nós, aqui em Brasília, saímos à frente. Quando os bancários que retomavam também seu movimento de democratização, de luta, ou seja, que retomavam também a construção da sua própria história, ou nos estertores da ditadura militar, os bancários organizaram uma greve. E nós, aqui em Brasília, aderimos a esta greve dos bancários por 2 horas. Fizemos uma paralisação de 2 horas. E foi uma paralisação em Brasília, em Fortaleza, se não me engano, em Goiás. E preparamos o movimento do dia 30 de outubro. 30 de outubro, lembro eu, que nós desenhamos a bandeira do Brasil na porta, na matriz da Caixa Econômica. Que nós, ali, desenhamos a bandeira do Brasil para dizer que as pessoas que quisessem entrar naquele prédio, um dia de resgate da cidadania, de libertação, de autonomia dos empregados e empregadas da Caixa, estaria pisando em um país que estava sendo devolvido para o seu próprio povo. Porque vivíamos em 85 o fim da ditadura militar. E vivíamos em 85 uma efervescência de luta, de cidadania, de vida, de busca de direitos, como se o Brasil tivesse represado, como se o Brasil tivesse sido negado enquanto país e o povo brasileiro enquanto povo durante todo o período da ditadura militar. Ali era como se a gente dissesse: dá cá o meu país de volta, quero o meu país de volta. Por isso, o simbolismo de termos desenhado a bandeira nacional na porta da matriz da Caixa Econômica. E a paralisação, ela nos surpreendeu. Ela surpreendeu o Brasil inteiro, que ela foi como um rastilho de pólvora. Ela foi tendo uma adesão inconteste, as pessoas se agarrando na sua perspectiva de luta, sabendo que ali se iniciava um novo período. Porque, diz o poeta com razão, que todo ponto de chegada também é um ponto de partida. E fizemos uma greve extremamente vitoriosa. E sentamos para negociar. Negociamos um reajuste salarial e negociamos também o direito à sindicalização e o direito à jornada de 6 horas.
o direito de sermos bancários. Nós, empregados da Caixa, lutamos muito para ter o direito de sermos bancários, para ingressarmos nesta categoria, e ingressamos nesta categoria de cabeça erguida, fazendo história a partir dos nossos sonhos, a partir da nossa própria luta, a partir da nossa própria coragem. Nós tínhamos marcado uma greve por tempo indeterminado, no dia 6 de novembro. Fizemos 24 horas de greve no dia 30, para organizarmos e acumularmos força, caso não houvesse qualquer tipo de solução para as nossas reivindicações, uma greve por tempo indeterminado no dia 6 de novembro. E não foi necessário, porque lembro bastante, depois de tanta luta, nós, nesta Câmara Federal, assistindo a nossa entrada na vivência da nossa própria humanidade, na nossa condição de sujeito. E foi tão rápido, porque como havia consenso dos líderes, simplesmente foi dito, aqueles que concordam permaneçam como estão. E de repente nós tínhamos o direito à sindicalização. E de repente nós tínhamos o direito às 6 horas. E de repente nós éramos bancários. Por isso, por mais que os dias passem, por mais que os anos passem, e por mais que a vida passe, e por mais que a vida traga tantos percalços, tantas dobras, tantas curvas, nunca nós vamos esquecer que houve um grupo de empregados e empregadas da Caixa, e aqui em Brasília, empregadas e empregados da Caixa, que decidiu se organizar e decidiu lutar pela sua própria história e lutar pelas suas próprias conquistas e pelo exercício da sua própria humanidade. E nós, que entramos como economiários, conquistamos bancários. E nós que tínhamos a jornada de 8 horas, quem continuava fazendo 8 horas acrescentou o seu salário. E quem fazia 6 horas passou a ganhar como os que ganhavam 8 horas. E nós comemoramos como poucas vezes os trabalhadores e trabalhadoras tinham tido chance de comemorar nas últimas décadas neste país. Comemoramos. Foi a primeira de tantas vitórias que o direito à sindicalização, que a organização que tivemos, que a coragem que tivemos de fazer esta greve numa empresa centenária, onde muitas vezes os gestores da empresa achavam que nós queríamos fazer uma revolução, apenas porque queríamos ser bancários. E eu diria, fizemos uma revolução, porque abrimos uma nova etapa na história das nossas vidas, na história da nossa trajetória profissional. 30 anos que essa categoria vai à luta, conquista e defende esta empresa, a Caixa Econômica, e defende os seus direitos. Eu tenho uma alegria imensa de ter participado dessa história. E essa história, por mais que eu caminhe em outras esferas da própria vida, da atuação política, ela nunca vai sair de dentro de mim. Lembro da primeira assembleia que realizamos na PCF, que ainda se chamava AEB. A primeira assembleia que realizamos, onde decidimos que nós pararíamos 2 horas. E muitos disseram, que loucura, uma paralisação de 2 horas, junto com os bancários de todo o país que retomavam a greve enquanto instrumento de luta pós-ditadura militar. E depois paramos 24 horas. E depois a história continua e nós continuamos parando, lutando, reivindicando e continuamos construindo a nossa história. Parabéns a todos os empregados e empregadas da Caixa. É muita história, já foi construída, e se muito vale o que foi feito, mais vale ainda, também diz o poeta, o que será. Parabéns, orgulho imenso de ser empregada da Caixa Econômica. Confira agora um resumo semanal com as principais notícias do Sindicato dos Bancários de Brasília, seguidos de um intervalo. Voltamos já já, não saia daí.
Começa aqui o resumo semanal de notícias do sindicato. Empregados da Caixa do Distrito Federal aceitam proposta específica e terminam a greve. As empregadas e empregados da Caixa Econômica Federal do Distrito Federal aprovaram por ampla maioria, em assembleia realizada na terça, dia 27, em frente ao edifício Matriz 1, a proposta específica para as reivindicações e encerraram a greve de 22 dias. A proposta aprovada prevê reajuste de 10% nos salários, no piso e na participação de lucros e resultados, a PLR. A proposta ainda estabelece aumento de 14% nos vales refeição e alimentação e PLR adicional de 4% do lucro, distribuída de forma linear. Bancários aprovam proposta da FENABAN e encerram a greve nos bancos privados. Após 21 dias de greve, as bancárias e bancários do Distrito Federal aprovaram, em assembleia realizada na noite da segunda-feira, dia 26, no setor bancário sul, a proposta da FENABAN e encerraram a paralisação nos bancos privados. A proposta aprovada prevê reajuste de 10% para os salários, participação nos lucros e resultados e piso, 14% para os vales. Bancários do Banco do Brasil aceitam proposta e encerram greve. A Assembleia Específica do Banco do Brasil, realizada na noite da segunda-feira, dia 26, na Praça do Cebolão, no setor bancário sul, aprovou por maioria a contraproposta apresentada pela instituição para as reivindicações do funcionalismo e encerrou a greve de 21 dias. E para mais informações, acesse bancariosdf.com.br. Com o objetivo de melhorar a comunicação com as mais de 30 mil bancárias e bancários do DF, o sindicato lança um aplicativo para smartphone nas plataformas Android e iOS. Gratuito, o aplicativo já está disponível e disponibiliza ferramentas importantes como notícias em tempo real, entrevistas, vídeos, notificações e enquetes. Em breve, o aplicativo vai contar com serviço de sorteio de cortesias para o Teatro dos Bancários e outros eventos realizados pelo sindicato. Para participar das enquetes e dos sorteios, é necessário criar um login e senha, disponível na parte superior, à direita. Essas duas funcionalidades estarão disponíveis apenas para bancários sindicalizados. A criação do aplicativo faz parte das comemorações dos 55 anos do sindicato, celebrado em 22 de setembro. Além do programa TV Bancários, que é transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, às 14h30 na TV comunitária, você também pode assistir às reprises do nosso programa. Confira os dias: domingo, às 16h30, segunda, às 13 horas, terça, às 23 horas, quarta, às 13 horas, quinta, às 18 horas, sexta, às 22h30, e sábado ao meio-dia. E no portal do sindicato você pode assistir outros programas clicando na aba TV Bancários. Agora quem assiste o programa TV Bancários pode enviar sugestões de pauta e perguntas para os nossos convidados. Nossos contatos são tv@bancariosdf.com.br. Anote também o número do nosso WhatsApp, 61 7818 7251. Participe! O programa TV Bancários está de volta. Vamos conferir agora o quadro Além de Bancário Eu Sou. Hoje vamos conhecer Giana Oliveira, que além de empregada da Caixa Econômica Federal, é professora de carimbó. Meu nome é Giana Oliveira, além de bancária, sou professora de carimbó. O que me atraiu no carimbó antes eu acredito que seja o lado da sensualidade, da autoestima, porque quando tu dança e tu tá segura do que tu tá fazendo, a tua autoestima vai lá pra cima. E eu sempre achava assim, nossa, na minha juventude todo mundo que eu conquistei foi dançando, sabe? Então é uma coisa que realmente mexe contigo. E na vida adulta, né, depois dessa fase, é o lado realmente do relaxamento. Eu nasci no Amapá, né, no norte do Pará, e lá o Amapá ele sofre muita influência do estado do Pará, que é a origem do carimbó. O carimbó começou lá na região do Pará. A dança do carimbó, ela surgiu, era uma dança indígena, tanto é que o movimento dela é aquele movimento ritmado de rituais indígenas.
E aí eles fizeram um tambor de tronco de árvore, que eles batiam, colocaram uma pele de couro, que assim, é o ancestral do tambor que a gente bate hoje, e chamavam de curimbó. Então daí que surgiu o nome da dança. Aí quando os negros vieram para o Brasil, eles viram os índios dançando aquilo e gostaram. Aí eles colocaram naquela dança indígena o lado da sensualidade, o lado do gingado e das viradas, porque o índio era aquele movimento mais reto. E aí os portugueses gostaram também. E aí incluíram no carimbó as palmas e o giro, né? Então o que é o carimbó? Ele é uma dança que é a dança mais tipicamente brasileira que existe, porque ela é a miscigenação das 3 raças que compuseram o país. Dona Maria que dança essa, que a gente dança só. Dona Maria que dança essa, é carimbó, é carimbó. Quando eu vim para Brasília, eu vi que aqui em Brasília tem um espaço muito multicultural. Eu nunca ouvi tanto carimbó na minha vida quanto aqui em Brasília. Eu também frequento lugares que tem pessoas que gostam muito eu percebia que gostavam do carimbó, e eu propus para ela: você não quer montar uma turma de carimbó? Posso dar aula. Aí a gente fez uma entrevista tal e acertamos. Então definimos o horário, né? Porque além de bancária eu estudo, eu faço faculdade. E aí eu já ajustei os meus horários todos para sobrar o dia que eu tinha me comprometido com ela, que é terça e quinta. Tem um projeto, eu fiz um plano de aula apresentar para fazer uma turma para pessoas com Down, com síndrome de Down. E eu trabalhei com algumas crianças especiais, então eu acredito que a dança, ela ajuda muito a fluir esse lado mais expansivo, esse nosso lado mais instinto, ele deixa liberar energia. E quando você dança, depois da dança, você não é mais o mesmo que você era quando você começou a dançar. Ai, que saudade! Parabéns, Diana, pelo trabalho. Confira agora um documentário com os bastidores da greve dos bancários de 2015. Veja aí. É greve. Ao rejeitarem a proposta apresentada pela FENABAN e pelo Banco do Brasil, Caixa e BRB em negociações específicas, bancárias e bancários dão início à greve por tempo indeterminado. Antes mesmo da Assembleia do dia 5 de outubro, que ratificou a decisão da categoria pela rejeição, o Sindicato dos Bancários de Brasília já trabalhava na organização da greve, uma vez que a Assembleia do dia 30 de setembro já indicava a posição dos trabalhadores. Toda a infraestrutura da greve é fornecida pelo sindicato e a logística da paralisação é estudada e aplicada por uma grande equipe. Antes do nascer do sol, as primeiras movimentações para um novo dia de greve têm início. A partir das 5 da manhã, diretores do sindicato e bancários de Brasília dão início às atividades. Água, gelo, cadeiras, cartazes e faixas. Tudo o que será necessário para mais um dia de paralisação é organizado e dividido. Além de transportar os grevistas que chegam cedo ao sindicato, as vans também acomodam o material de greve. Agora, os comitês de esclarecimento começam a se formar. Depois de uma manhã inteira de trabalho, o almoço dos grevistas chega a cada comitê de esclarecimento. Além da organização dos comitês, o sindicato provê toda a estrutura das assembleias e demais atividades. Durante essas atividades, há sempre uma equipe disponível para dar suporte até a desmontagem da estrutura. Quando as atividades dos comitês de esclarecimento se encerram ao fim do dia, é hora de retornar à sede do sindicato. Com a chegada dos grevistas à entidade, todo o material utilizado durante o dia é organizado e guardado. Enfim, mais um dia de greve se encerra.
chegou a hora do quadro Pelas Ruas. Hoje vamos conhecer o artesão Garuncho. Veja aí. Hoje a TV Bancários desembarcou aqui na Feira da Torre de TV em Brasília para mostrar o trabalho das pessoas pelas ruas. E aqui a gente encontrou o seu Garuncho. Vamos lá? Deixei do básico de psicologia da Unicinos para... É melhor ser doido que tentar curar doido, então é melhor ser doido, né? Então eu estou mais liberado aqui. É que a gente faz, eu trabalho com capim dourado, agora eu estou indo pegar a Olimpíada Indígena, começou ontem, lá em Palmas. Aí eu viajo amanhã ou depois da manhã. A melhor parte desse trabalho é viajar mesmo, conhecer as pessoas, lugar. Cachoeira inédita que muita gente não conhece. Perto de Manaus tem, por exemplo, 40 cachoeiras catalogadas, 100 quilômetros de Manaus. Presidente Figueiredo, muita cachoeira bonita. O Amazonas, o Roraima, Pará, Amapá, todo o Brasil já passei. É a melhor vida que existe. A família é totalmente diferente. Só os meus filhos mesmo que trabalham mesmo. Tem um que está estudando em Alter do Chão, lá no Pará. Agora eu tô querendo realizar o sonho, né? Eu tenho uma frase aí que diz assim: prefiro acreditar num sonho do que viver acordado, submisso a esse pesadelo. Eu pediria pro povo em geral, você gosta de artesanato? Peça para fazer na hora, que daí a gente vê que é artesanato, porque o artesanato é a cultura do povo, feita pela mão do povo. Meu nome de BR é Garuncho, mas meu nome é Antônio Roberto. Estamos chegando ao fim de mais um programa TV Bancários. E você, funcionário do BRB, não se esqueça que hoje, 30 de outubro, ocorrerá às 18 horas na Praça do Cebolão a assembleia para avaliar a proposta do banco e decidir se os funcionários irão continuar ou não com a greve que já dura 25 dias. Se você tem alguma sugestão ou dúvida, entre no portal bancariosdf.com.br. Até semana que vem e obrigada pela audiência.